Boa tarde, sétimo ano. Nossa aula de hoje ela será voltada para o capítulo 4, Entendendo o Sistema Financeiro. Vocês podem acompanhar aí na página 29, no livro de empreendedorismo. Então, para dar início, vamos imaginar que sua irmã mais velha está se preparando para estudar durante um período em outro país. Com isso, ela tem estudado bastante o idioma estrangeiro, procurado o sistema de ensino mais adequado aos seus interesses, além das acomodações, país de destino e os documentos necessários que ela vai precisar. Já seu pai, ele está atento aos investimentos financeiros, às tarifas do curso, a passagem e os custos de vida no local, ou seja, ele fica mais com o setor financeiro, relacionado ao dinheiro. Então, como vocês sabem, quando viajamos para um país cuja moeda é diferente da nossa, precisamos converter nosso dinheiro em um válido no país de destino. Mas não se trata apenas de uma diferença no desenho ou no padrão das cédulas e moedas. Também há uma diferença de valor. Por exemplo, se sua irmã deseja viajar para um país onde circula o euro, a cada €1 que ela deseja obter, ela terá de juntar mais de R$ 4. Então, essa operação de troca entre moedas correntes em locais distintos dá-se o nome de câmbio. Então, quando você vai para outro país que tem uma moeda diferente da nossa, você precisa trocá-la, pela referente ao que é utilizado no país. Então, a gente chama isso aí de câmbio. E isso acontece porque cada país ele possui um sistema financeiro diferente. Além disso, a moeda que circula em nosso país é o real, como vocês sabem. E para compreender melhor, vamos ver como funciona nosso sistema financeiro. Vejamos aqui para início de conversa, Quantos anos você tem? Aposto que sua pouca idade não lhe permitiu conhecer outras moedas brasileiras além do real. Acertei? A atual moeda brasileira, o real, foi instituída no dia 1º de julho de 1994. Mas, antes, muitas outras moedas de troca circularam em nosso país. Veja todas as que o Banco Central do Brasil já emitiu. Aí vamos ver aqui. Moedas emitidas pelo Banco Central desde a sua criação, em 1964. Então, pessoal, como vocês viram aí, o real, ele foi instituído no dia 1º de julho de 1994. E até lá, vamos ver aqui o processo de moeda. Aí temos o período de 1942 a 1967. Nós temos o cruzeiro, 1967 a 1970, o Cruzeiro Novo. Vocês estão observando aí a imagem, ao lado. 1970 a 1986, novamente o Cruzeiro. Veja a modificação, a imagem. 1986 a 1989, nós já temos o Cruzado. Em 1989 a 1990, nós temos o Cruzado Novo. 1990 a 1993, nós temos novamente o Cruzeiro aí. 1990 a 1994, nós temos o Cruzeiro Real. E desde 1994, que o que prevalece é o real, A primeira vez que a moeda cruzeiro surgiu, em 1942, era fabricada pela Casa da Moeda do Brasil. A partir de 1964, o primeiro cruzeiro e as demais moedas brasileiras passaram a ser produzidas pelo Banco Central do Brasil. Então, aí houve essa modificação, Era produzida pela Casa da Moeda e depois elas passaram a ser produzidas pelo Banco Central do Brasil. Vamos conhecer esse processo aí. O Banco Central, ele pode emitir quanto dinheiro quiser. Aí temos aqui algumas curiosidades, Será que pode? Então, não é bem assim. O Banco Central, todos os anos, faz contas para saber quanto dinheiro deve ser emitido no ano seguinte. Os valores correspondem às riquezas do país e o seu crescimento econômico. É ele quem viabiliza a circulação monetária e faz o levantamento para substituir as moedas velhas. Então, não é só assim, emitir o tanto que ele quiser. Ele precisa ser emitido de acordo com
a riqueza, né, o valor que corresponde ali ao país, né? Se fosse assim, emitir o quanto ele quisesse, seria bom demais, né? E quem fabrica o dinheiro? O dinheiro usado no país é fabricado pela Casa da Moeda do Brasil, CMB, que funciona como uma gráfica. A CMB também produz selos, diplomas, passaportes, tudo de forma segura e moderna. Por isso, ela é considerada uma das melhores do mundo. Vejamos aqui agora a trajetória da CMB. Aí, ó, em 1694, a Casa da Moeda foi fundada em Salvador, Bahia. Aí, em 1698, ela foi transferida de Salvador para a Junta do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1700, foi extinta no Rio de Janeiro, passando a ocupar o prédio da antiga oficina monetária de recunhagem do Recife, Pernambuco. 1702, foi extinta no Recife. 1706, instalou-se a nova sede no Rio de Janeiro. Em 1714, retornou para o antigo prédio em Salvador, Bahia. 1724, foi construída a Casa da Moeda de Minas Gerais em Vila Rica, atual Ouro Preto. Em 1735, foi extinta em Vila Rica. Em 1743, foi construído o Palácio do Vice-Reis, na Casa dos Governadores, no Rio de Janeiro, onde a Casa da Moeda ocupava o pavimento térreo. Em 1814, a nova sede passou a ser na Casa dos Pássaros, no Rio de Janeiro. Em 1830, foi extinta a Casa da Moeda em Salvador. E em 1868, a CMB foi transferida para a Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro. E em 1984, ela foi transferida para o novo Parque Industrial, no Distrito de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Então, aí a gente observa esse percurso que ela fez, toda essa trajetória da CMB. Como vimos nas aulas anteriores, dinheiro é o importante meio pelo qual realizamos trocas e adquirimos nossos bens e serviços. E no Brasil, nossa medida de valor é o real. O real ele circula no território nacional sob a forma de cédulas, de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. E as frações de reais, elas são medidas em centavos, que equivale a um centésimo, ou seja, 1 de 100 do real, ou seja, um real dividido em 100 unidades iguais. Então, a partir dessas unidades, calculamos o preço de tudo que obtemos. Então, vamos acompanhar no slide mais informações a respeito disso. Se é verdade que nosso dinheiro circula na forma de cédulas e moedas, então bastaria imprimir uma maior quantidade de cédulas quando as pessoas estivessem com pouco dinheiro? Então, a resposta para essa pergunta é: infelizmente não. Isso porque a moeda é uma representação. Ela reflete o volume de riquezas de um território e, portanto, seu valor é baseado nessa riqueza. Se eu multiplico a quantidade de cédulas sem multiplicar a riqueza, então essas cédulas valerão menos, pois elas equivalem a frações menores das riquezas do território. Então, como eu falei anteriormente, você não pode simplesmente sair imprimindo cédulas e moedas por aí. Ela precisa o quê? Refletir o volume de riqueza do território, né? Para que o seu valor seja baseado nessa riqueza. Então, por isso que ocorre todo esse processo. O volume de bens e serviços que se podem comprar com determinada quantia é chamado poder de compra. Por isso, você já deve ter ouvido falar que uma quantia equivalente a um salário mínimo já teve um maior poder de compra no passado que hoje. Isso porque o referencial de valor de uma moeda corrente num país não é fixo. Ele pode se alterar em virtude de vários fatores. Então, a gente observa, né, que antigamente tem produtos que você comprava por um preço, você poderia comprar ali, e que hoje não mais. Então, porque o preço ele vai se transformando. E aí você vai perdendo esse tal chamado poder de compra. Quando esse poder de compra cai, ou seja, a mesma quantia não consegue mais obter os mesmos itens que antigamente comprava. Geralmente temos uma situação de inflação.
E aí muitas vezes a gente fala, antigamente eu comprava determinado objeto por tal valor. E hoje custa uma fortuna. Então aí o dinheiro que a gente comprava antigamente, a gente acaba o quê? Perdeu esse poder de compra, né? Ele baixou. Então, geralmente isso tudo acontece, né, devido à inflação. Aí vejamos o que é a inflação. É o aumento generalizado e constante dos preços de bens e serviços em determinado período. E uma das consequências é a redução do poder de compra das pessoas. A inflação pode ocorrer por vários motivos. Por exemplo, quando temos muitas pessoas dispostas a gastar dinheiro, os preços dos produtos tendem a se elevar. Outro motivo é a escassez de algum produto ou matéria-prima. Quando algo se torna raro, os preços tendem a subir. Então, aí, quanto mais você tem uma procura ali por uma demanda ali, as pessoas estão gastando para ter aqueles produtos, então os preços eles tendem a se elevar e que a gente chama de inflação. E quando o produto, a escassez para você produzir, né, algum produto, a matéria-prima, ela se torna raro, o preço também tende a subir. Então é o que a gente chama de inflação. Agora, imagine a seguinte situação. Você quer comprar um par de tênis de corrida e, para acumular a quantia necessária, vai juntar metade da sua mesada durante 4 meses. Ao final desses 4 meses, a quantia desejada foi atingida. Contudo, não há mais tênis de corrida por esse preço. Então, estão bem mais caros. Isso significa que o poder de compra foi reduzido. Então, né, você juntou o dinheiro naquele momento, naquele instante, o tênis custava aquele valor. Só que durante o período que você demorou para juntar o dinheiro, quando você foi comprar, né, ele já não estava mais por o mesmo valor, já estava bem mais caro. Então, aí fala que você perdeu o poder, significa que o poder de compra ele foi reduzido. Muitas vezes, para adquirir bens ou serviços, as pessoas recorrem a crédito. Essa palavra, tão comum em nosso dia a dia, expressa uma transação financeira não tão simples e que, se utilizada de forma indevida, pode acarretar muitos problemas financeiros. Imagine que, para comprar o seu par de tênis de corrida, você não esteja disposto a esperar o tempo necessário para acumular a quantia. Em vez disso, você recorre a uma espécie de empréstimo, ou seja, alguém fornece a quantia necessária, firmando com você o compromisso de que será restituída em um prazo predefinido. Então é o que a gente chama de crédito, né? O banco, a gente tem lá o banco, ele vai pagar, aquilo ali vai financiar o nosso produto e a gente vai ter o compromisso de pagar na data certa, né, aquele X valor a quem nos financiou. E aí, se você não tiver cuidado, muitas vezes as pessoas acabam se endividando, porque compra aqui, compra ali, e quando vai olhar, quando chega a fatura, né, acaba virando uma bola de neve e você não consegue pagar, porque você sai comprando tudo, e aí, se você não souber utilizar com consciência, você acaba se endividando e se torna algo perigoso. Essa operação, em que utilizamos uma quantia que não nos pertence, mas foi emprestada, chama-se crédito. A pessoa ou instituição que forneceu essa quantia chama-se credor. Muitas vezes pagamos ao nosso credor uma remuneração pelo uso do seu dinheiro, sob a forma de um percentual sobre o valor cedido. Essa remuneração chama-se juros. Então, eu peguei X valor. Então, é como um empréstimo. Peguei o X valor. Então, eu vou pagar um juro em cima desse valor. Eu peguei, como eu utilizei aquele dinheiro desse credor, eu preciso pagar depois algo a mais por esse empréstimo. Um dispositivo muito utilizado para adiar o pagamento por um bem ou serviço é o cartão de crédito. Quando o utilizamos, estamos assumindo perante a instituição financeira que nos concede o crédito o compromisso de pagar por aquele bem em uma data posterior à compra, integralmente ou sob a forma de parcelas. Se na data definida não efetuarmos esse pagamento, podem incorrer juros sobre o valor devido, os juros de mora.
Além disso, quando pagamos apenas uma parte do valor devido, também podem incorrer juros sobre o valor restante, saldo devedor. Por isso, antes de realizarmos qualquer operação de crédito, precisamos entender como funciona esse sistema. O uso descuidado dessas ferramentas pode nos prejudicar financeiramente. Então, se você chegou o dia de você pagar, a gente utiliza o cartão de crédito, né, esse empréstimo. E aí você firma esse compromisso de pagar em determinada data. Se naquele dia você não efetuar esse valor, você não pagar, você vai o quê? Aquele dinheiro vai começar a incorrer juros. E aquele valor ele vai crescendo, crescendo. E cada dia que você demora a pagar, depois da data do prazo, se você não pagar, vai acumulando, acumulando, crescendo, crescendo, crescendo. E quando você vai ver, você vai pagar uma fortuna. E se você não pagar, vai ficar uma dívida incontrolável. Então é preciso ter esse cuidado, como eu acabei de falar, com o uso do crédito, do chamado cartão de crédito. Como vimos, a quantidade de cédulas que circulam no país não é arbitrária. Ela depende do volume de riquezas do território. Por isso, precisamos compreender também algumas questões econômicas. A diversidade de climas e paisagens também favorece o turismo, uma atividade que gera emprego e renda ao país. O Brasil é um país de grande potencial econômico. Seu território é o quinto maior em extensão do planeta, por isso é possível gerar negócios usando nossas terras de forma consciente. O nosso país é o maior produtor de grãos do mundo, com projeções de se tornar o maior exportador mundial de alimentos do planeta, já no ano de 2020. Com a quinta maior população do planeta, com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil também possui um enorme mercado consumidor de produtos nacionais e importados. E o Brasil também se posiciona como o maior exportador de carne bovina e frango do mundo. O extenso território brasileiro possibilita variações climáticas, colaborando para o plantio de diferentes culturas. O que contribui para isso é o fato de que o país é cortado por dois paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, projetando distintos cenários climáticos e, consequentemente, botânicos. As condições climáticas, a inexistência de vulcões ativos, a ausência das atividades tectônicas significativas e o reduzido número de catástrofes naturais posicionam o Brasil como um dos mais promissores espaços de investimento do mundo. O desempenho econômico, todavia, depende da maneira como seus recursos são organizados e cuidados, de modo a extrair seu potencial. Por isso, esse desempenho está sempre ligado à realidade política. Isso porque há diversos conflitos de interesse entre as pessoas responsáveis por cuidar desses recursos. Quando os conflitos de interesse não são negociados e não se chega a acordos, a administração desses recursos pode ser prejudicada. Isso caracteriza uma crise política e pode agravar uma crise econômica. E aí vimos que em geografia nós estudamos o Produto Interno Bruto, mais conhecido como o PIB. Esse indicador econômico nos auxilia na identificação de alguns aspectos da economia de uma nação. O PIB é a soma de tudo que se produz na localidade em um determinado período. Assim, quanto maior a produção de um país, maior será o valor de seu PIB. Quando não há crescimento do PIB, pode haver o chamado efeito cascata. Há uma redução do volume de produtos e serviços comercializados, o que provoca uma redução dos lucros das empresas, que por sua vez são forçados a reduzir seu quadro de colaboradores. Aí vamos ver aqui, vamos acompanhar aqui a imagem, o PIB maiores do mundo, 2015. Aí nós temos aqui os países, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Brasil, Canadá e Itália. Aí temos aí PIB em trilhões de dólares. Aí temos ali, Aí vamos ver aqui, os Estados Unidos é o primeiro, ocupa aí com o maior PIB. Temos aí China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Brasil, Canadá e Itália. E aí, como vimos na tabela, o Brasil ele ocupa a 8ª posição entre as maiores economias do planeta. Mas nós sabemos que a realidade diária da população é bem diferente desses números. A maior parte dos brasileiros não usufrui diretamente de tais riquezas.
Isso acontece pelo fato de a renda total brasileira ser mal distribuída para seus habitantes. Ou seja, grande parte do dinheiro que circula no país está sob a posse de uma minoria, enquanto a maioria dos habitantes dispõe de uma pequena fatia dessa riqueza. Então é aí onde entra, a gente vê que, né, ele está mesmo ocupando essa posição, a distribuição de renda ela não ocorre da forma correta. A riqueza se concentra apenas nas mãos de alguns e o restante, né, vive passando precisão e necessidade, não usufrui dessa riqueza. E temos aí também os países com maior desigualdade do mundo. Aí nós temos a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Honduras, Chile, Colômbia, Brasil, Guatemala, Lesoto, Panamá, Suazilândia e Paraguai. Vocês podem observar e acompanhar aí a escala. Sétimo ano, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais, beijos!